Você é aquele tipo de pessoa que, se alguém da família adoecer e precisar de um dinheiro rápido e emergencial, não sabe o que fazer e nem para onde ir? Sua conta tá sempre zerada? Então esse vídeo é para você. Preparar-se é um ato de fé e sabedoria. Muitos pensam que falar de dinheiro é apenas assunto de economia ou planejamento pessoal. Mas, na verdade, lidar com as finanças também é uma forma de expressar fé, responsabilidade e confiança em Deus. A Bíblia está repleta de orientações sobre prudência, trabalho diligente e preparo para tempos difíceis, não por medo, mas por sabedoria. Vivemos em um mundo instável. Doenças, crises econômicas, perdas de emprego e imprevistos fazem parte da vida. Por isso, criar uma reserva de emergência não é sinal de falta de fé, mas de mordomia fiel dos recursos que Deus coloca em nossas mãos. Jesus nos ensinou a observar os sinais dos tempos e a nos prepararmos com responsabilidade. Assim como José no Egito foi usado por Deus para salvar vidas ao se planejar nos tempos de fartura, hoje também somos chamados a sermos bons administradores, cuidando bem do que recebemos, por menor que seja. Uma reserva financeira pode ser o socorro que evita dívidas, estresse e decisões precipitadas. Vamos descobrir juntos 5 maneiras práticas e espiritualmente alinhadas para construir sua reserva de emergência, com passos reais, exemplos bíblicos e a certeza de que Deus honra os que agem com sabedoria. 5 maneiras de construir uma reserva de emergência com sabedoria bíblica. Ter uma reserva de emergência é uma das formas mais eficazes de trazer estabilidade à vida financeira. A Bíblia, embora escrita há milhares de anos, já nos ensinava sobre o valor da prudência, do planejamento e da sabedoria no uso dos recursos. Veja a seguir 5 maneiras práticas e espiritualmente fundamentadas para construir a sua reserva de emergência. Te peço por gentileza, que dê um like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações, pois isso é muito importante para nós. Especialistas recomendam que a reserva de emergência seja a despesa da sua casa multiplicada por 6 meses, ou seja, se sua despesa gira em torno de R$ 2.000 por mês, você deve ter, pelo menos, 12.000 guardados. Lembrando que a reserva de emergência é um extintor de incêndio, que só deve ser usado em caso extremo. Ela não deve ser usada para comprar celular, televisão, roupas, etc. Ela é para ser usada no momento da maior crise. Lembram da pandemia de Covid? Quantas pessoas ficaram desesperadas porque foram demitidas de seus empregos e não possuíam reserva de emergência? É sobre isso que estamos falando agora. Maneira número 1. Comece com o que você tem, mesmo que pareça pouco. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a esperar pelas condições ideais, muitos deixam de começar algo importante simplesmente porque acham que ainda não têm o suficiente. Essa mentalidade é especialmente comum quando o assunto é finanças. Mas a sabedoria bíblica nos ensina o oposto. A fidelidade começa no pouco. A fidelidade no pouco. Jesus disse em Lucas 16:10: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Essa afirmação revela um princípio poderoso do reino de Deus. Não é a quantidade que determina a fidelidade, mas o coração com que lidamos com o que temos. Esperar ter muito dinheiro para só então começar a poupar é uma armadilha. A sabedoria está em reconhecer que cada centavo é uma oportunidade de administrar bem e honrar a Deus. Um dos exemplos mais marcantes das Escrituras está em 1º livro dos Reis 17, do 8 ao 16, quando o profeta Elias encontra uma viúva que só tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela estava prestes a preparar a última refeição para ela e seu filho, antes de morrer de fome. Mesmo diante da escassez, ela obedeceu à direção de Deus, servindo primeiro ao profeta. Sabe qual foi o resultado? A farinha na panela não se acabou e o azeite na botija não secou. Deus multiplicou pouco porque ela teve fé e atitude. Essa história nos ensina que o que temos em mãos, mesmo que pequeno, é suficiente para que Deus comece uma obra de provisão e milagre, se houver obediência e generosidade. Isto é o que se aprende quando o valor do hábito está acima do valor financeiro. Quando falamos em construir uma reserva de emergência, muitos se sentem desmotivados por não conseguirem guardar grandes quantias. Mas a verdade é que guardar R$ 10 por semana é melhor do que guardar nada, quando a gente fica esperando ter pelo menos R$ 100 para guardar. O segredo está em desenvolver o hábito de separar um valor com disciplina e propósito. Você pode começar assim.
Separe um pequeno valor toda vez que receber o seu salário. Guarde em um envelope, cofre ou conta separada. Estabeleça uma meta simples para o primeiro mês, exemplo, R$ 50. Com o tempo, esse hábito cria raízes e você verá progresso, ainda que lento, mas constante. E Deus, vendo sua fidelidade no pouco, pode te confiar mais. Deus honra os começos simples. Em Zacarias 4:10 faz a pergunta: quem despreza o dia dos humildes começos? O Senhor ama ver seus filhos dando passos de fé, mesmo que pareçam pequenos aos olhos humanos. Uma semente é pequena, mas carrega dentro de si a promessa de uma grande árvore. Assim também é com os primeiros passos em direção a uma vida financeira organizada e segura. Começar com pouco não é motivo de vergonha, é um ato de fé. Quando entregamos até mesmo o mínimo a Deus e agimos com responsabilidade, Ele abençoa o processo. Sua reserva de emergência pode começar pequena, mas com perseverança e fé, ela crescerá mais e mais. E mais do que o dinheiro guardado, você estará cultivando um coração sábio, fiel e preparado, como o bom servo que, com o pouco que recebeu, soube multiplicar. Mateus 25, do 14 ao 30. Maneira número 2. Corte o supérfluo e viva com propósito. Vivemos em uma cultura marcada pelo consumo. Propagandas, redes sociais e o desejo de ter sempre mais criam uma constante sensação de insatisfação. Isso acaba nos levando a gastar sem pensar, acumulando dívidas e nos distanciando dos nossos objetivos, inclusive de formar uma reserva de emergência. Contudo, a Bíblia nos ensina a viver com propósito, contentamento e domínio próprio. Cortar o supérfluo não é sinônimo de viver com miséria, mas sim viver com intencionalidade, escolhendo com sabedoria onde colocamos os recursos que Deus nos confiou, sabendo que saber administrar seu dinheiro também é uma forma de honrar a Deus com suas finanças. A gente deve guardar ao invés de desperdiçar. O sábio guarda para o futuro, mas o tolo gasta tudo o que recebe. Provérbios 21:20. Este versículo é direto e profundo. O sábio se prepara, pensa no amanhã, guarda. O tolo vive como se os recursos fossem infinitos, sem pensar nas consequências. Esse contraste nos mostra que gastar tudo o que temos é mais um reflexo de imaturidade do que de necessidade. O filho pródigo e o preço do desperdício. Jesus contou a história do filho pródigo, Lucas 15 do 11 ao 32, para ensinar sobre arrependimento e graça, mas também é uma lição poderosa sobre finanças. Aquele jovem recebeu sua herança e, ao invés de administrá-la, gastou tudo em prazeres passageiros. Quando chegou a crise, ele estava despreparado. A reserva de emergência é eficaz em tempos de crise. A Bíblia diz: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Assim como ele, muitos hoje vivem no limite, gastando com coisas que trazem prazer momentâneo, mas não constroem nada sólido. E quando a crise chega, como uma demissão ou uma doença, sentem o peso de não terem se preparado. Viver com propósito e cortar o excesso. Cortar o supérfluo não significa nunca se divertir ou viver com medo. Significa olhar com sinceridade para seus gastos e eliminar o que não contribui com seus valores e metas. Alguns exemplos práticos. Troque refeições caras, fora de casa por momentos simples em família. Reveja serviços por assinatura. Quantos você realmente usa? Para que comprar um celular de última geração, se o mais em conta faz o mesmo serviço, já que a gente usa apenas, praticamente, para as redes sociais? Questione compras por impulso. Eu preciso disso ou só quero parecer que sou algo e mostrar para os outros? Estabeleça limites mensais para lazer e prazer, com equilíbrio. Cortar o excesso é abrir espaço para o essencial: segurança, paz, generosidade e liberdade. Se você compra algo parcelado em 24 vezes, qual a garantia que você tem que não vai passar sérias dificuldades nesse período? E se vier alguma crise ou dificuldade, como vai honrar seus compromissos? Precisamos aprender a viver com contentamento. O apóstolo Paulo nos deixou um ensinamento precioso. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11-12. Esse contentamento não vem de ter muito, mas de ter clareza sobre o que realmente importa. Quando vivemos guiados por propósito,
Conseguimos resistir à pressão do consumo e focar no que nos edifica. Cortar o supérfluo é uma escolha de sabedoria e liberdade. É dizer não a um sistema que quer nos manter endividados e sim a uma vida de paz e propósito. Assim como o sábio de Provérbios, que guarda para o futuro, você também pode tomar decisões hoje que trarão segurança amanhã. Lembre-se, viver com menos pode significar viver com mais clareza, mais gratidão e mais capacidade de abençoar. E a sua reserva de emergência será fruto não de um corte forçado, mas de uma vida bem vivida, com foco, equilíbrio e fé. Maneira número 3. Trabalhe com diligência e procure fontes alternativas de renda. Uma das formas mais eficazes de construir uma reserva de emergência é aumentar a entrada de recursos. Isso não significa trabalhar de forma exaustiva ou viver obcecado por dinheiro, mas sim desenvolver uma mentalidade diligente e criativa, aproveitando os talentos e oportunidades que Deus já colocou em suas mãos. A Bíblia valoriza o trabalho, elogia o esforço e nos ensina que Deus abençoa as mãos que se movem com sabedoria. Buscar alternativas de renda é, portanto, um ato de responsabilidade, criatividade e fé. Trabalhar com excelência. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Provérbios 14:23. Esse provérbio mostra que o trabalho, por mais simples que pareça, sempre gera fruto. Já as intenções vazias, planos sem ação ou a espera passiva pelo momento ideal só trazem frustração. Deus nos chama para metermos nossas mãos à obra, não sermos apenas sonhadores, mas executores. Paulo, o apóstolo que fazia tendas. Mesmo sendo um dos maiores líderes espirituais da história, Paulo não se apoiava totalmente nos outros para seu sustento. Em Atos 18:3, vemos que ele trabalhava como fabricante de tendas. Ele entendia que pregar o evangelho não o isentava de ser produtivo e responsável financeiramente. Esse exemplo nos ensina que servir a Deus e gerar renda não são opostos. Pelo contrário, trabalhar com dignidade é uma forma de glorificar a Deus e cuidar bem do que Ele nos confiou. Fontes alternativas e dons escondidos. Hoje, com a internet e o acesso à informação, existem muitas formas de gerar renda extra, e talvez você já tenha algo em mãos. Aqui vão algumas ideias. Venda de produtos caseiros, doces, bolos, artesanato, aulas particulares ou online, idiomas, música, reforço escolar, redação, design, tradução, serviços técnicos, marketplace e brechós, venda de roupas, móveis, livros usados, serviços locais, manutenção, jardinagem, costura, passear com cães, etc. Muitos esperam por uma oportunidade grande, lembrando que Davi começou como cuidador de ovelhas, mas Deus frequentemente começa com algo pequeno e simples. Pergunte-se: o que eu sei fazer bem? O que as pessoas me pedem ajuda para fazer? O que posso oferecer sem precisar investir muito? Se você trabalha em uma empresa e tem a possibilidade de crescimento, estude, se atualize e tenha ambição por crescimento. Não queira ficar a vida inteira num setor e nunca evoluir. Faça cursos que a empresa oferece, converse com seu gerente de setor, fale do seu desejo de crescimento. Use isso com propósito. Toda renda extra pode ser direcionada exclusivamente para sua reserva. Assim você cresce sem comprometer o essencial. A bênção está no movimento. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Quando trabalhamos com excelência, mesmo nas pequenas tarefas, honramos a Deus. A bênção do Senhor acompanha aqueles que se movem com fé e diligência. A história da multiplicação dos talentos, Mateus 25, do 14 ao 30, mostra claramente isso. Quem trabalha com o que tem, cresce. Quem enterra por medo, perde. Buscar fontes alternativas de renda não é sinal de desespero, é um sinal de sabedoria, humildade e disposição para agir. Ao invés de apenas cortar gastos, você pode também expandir sua capacidade de gerar provisão. Isso te permite construir uma reserva mais rápido, com liberdade e tranquilidade. Lembre-se, Deus já colocou recursos dentro de você. Seus dons, habilidades e ideias são sementes. Plante elas com diligência e confie que Ele fará crescer. Maneira número 4.
Tenha disciplina e constância, mesmo nos meses difíceis. Começar algo é relativamente fácil. O verdadeiro desafio está em manter-se firme, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Quando falamos em finanças, especialmente na construção de uma reserva de emergência, isso é ainda mais verdadeiro. Existem meses bons, com sobra, e meses apertados, em que a vontade de parar tudo é grande. Mas é exatamente nesses momentos que a disciplina espiritual e emocional faz toda a diferença. A Bíblia nos mostra que os maiores frutos vêm da perseverança, da firmeza no propósito e da constância em meio às adversidades. A reserva de emergência não se forma em um dia, mas dia após dia, com esforço contínuo, mesmo quando parece que não está dando certo. A força está na constância. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Guardar dinheiro, mesmo que pouco, é um ato de fazer o bem a si mesmo e à sua família. É um cuidado responsável e amoroso. É muito bom consultar o saldo da conta e ver lá o fruto das economias. É muito gratificante. Mas o versículo nos lembra: haverá tentação de parar. A colheita só vem para quem insiste, mesmo cansado, mesmo com vontade de desistir. A disciplina é a ponte entre o começo e o resultado. Noé e a construção da arca. Imagine construir uma arca durante anos, sem ver uma gota de chuva. Esse foi o chamado de Deus para Noé, Gênesis 6. Dia após dia, ele cortava madeira, pregava tábuas e obedecia a um plano que parecia estranho, até o dia em que a chuva chegou. A construção da arca é uma metáfora perfeita da vida disciplinada. Fazer o certo quando ninguém está vendo, continuar mesmo sem ver resultados imediatos, e confiar que o que foi plantado dará fruto no tempo certo. Você deve pensar em criar um sistema para te beneficiar, não só uma intenção, que não vai vingar. Ter disciplina financeira não significa viver na rigidez ou se punir por cada gasto. Significa criar um sistema que te ajude a manter o foco, mesmo quando a motivação diminuir. Você pode tomar algumas atitudes práticas. Programe transferências automáticas para a sua reserva, como se fosse uma conta a pagar. Estabeleça um valor fixo mínimo, mesmo que simbólico, para guardar mensalmente. Use um aplicativo ou caderno para registrar sua evolução. Ver o progresso motiva. Quando tiver um mês difícil, ajuste, mas não pare totalmente, nem que sejam R$2. Continue. Esse tipo de consistência forma o hábito, e o hábito forma o caráter financeiro. Deus honra a fidelidade no processo. Jesus disse: "Bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei." Mateus 25:21. Deus não está olhando apenas o quanto você guarda, mas a fidelidade com que você administra o que recebe. A constância é uma prova de maturidade espiritual. É um sinal de que você entendeu que cuidar das finanças também é parte do seu chamado. Cada mês que você mantém o compromisso de poupar, mesmo com dificuldades, é um ato de fé e obediência. Construir uma reserva de emergência exige mais do que dinheiro. Exige disciplina, constância e visão de longo prazo. Os meses difíceis não são um obstáculo, mas uma oportunidade de fortalecer o seu compromisso. É como uma maratona. O vencedor não é o mais rápido no início, mas o que continua correndo até o fim. Seja fiel no processo. Ajuste quando necessário, mas nunca pare. Deus honra o esforço de quem não desiste. E quando os dias maus vierem, porque virão, você estará preparado, em paz e grato por não ter desistido. Maneira número 5. Confie em Deus, mas faça a sua parte. Quando falamos em finanças, especialmente em construir uma reserva de emergência, é comum ouvir frases como "Deus proverá" ou "Não se preocupe, Deus está no controle." E essas frases são verdadeiras. Deus é, de fato, o nosso provedor fiel. No entanto, a Bíblia também nos mostra que a fé verdadeira caminha lado a lado com a ação responsável. Se você diz que confia na provisão de Deus, mas não trabalha para ter a provisão, você está sendo um tolo. A confiança em Deus nunca foi desculpa para a passividade. Pelo contrário, ela é combustível para a obediência, para o trabalho diligente e para o planejamento. Fé não é cruzar os braços, é arregaçar as mangas e partir para cima, com o coração firme na certeza de que Deus está conosco.
Fé e ação trabalham juntas. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Esse versículo resume bem o equilíbrio que precisamos ter. Fé, sem atitude, é incompleta. Confiar que Deus vai te sustentar nos dias difíceis é essencial. Mas é igualmente essencial fazer sua parte nos dias bons. Se organizar, poupar, planejar, aprender. Se você tiver o hábito de economizar e poupar, seus filhos podem ter os mesmos hábitos e serem pessoas prósperas no futuro, porque as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Confiar em Deus não significa ignorar a responsabilidade pessoal. Significa fazer tudo o que está ao seu alcance e descansar o que está fora do seu alcance nas mãos do Pai. Neemias, um homem de oração e planejamento. Neemias foi um líder extraordinário. Quando soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele chorou, jejuou e orou. Neemias 1. Mas ele não ficou apenas na oração. Ele planejou, falou com o rei, pediu recursos e liderou uma reconstrução com estratégias claras. Neemias nos ensina que oração e planejamento não competem, se completam. Confiar em Deus é orar e agir. É sonhar, tendo os joelhos no chão, é trabalhar com as mãos no arado. Você deve viver uma vida de equilíbrio. No dia a dia, essa confiança com responsabilidade se traduz em atitudes como orar antes de tomar decisões financeiras, pedir sabedoria a Deus para administrar bem os recursos, buscar conhecimento e conselhos sábios, agir com diligência, cortar gastos, aumentar a renda, poupar com constância, crer que, se fizer a sua parte, Deus fará dele no tempo certo. Ter uma reserva de emergência é uma forma prática de proteger a si mesmo e a sua família, e isso honra a Deus, que nos chamou para sermos mordomos fiéis de tudo o que Ele nos dá. A chamada de Deus é para descansar sem descuidar. Jesus nos ensinou a não vivermos ansiosos. Mateus 6, do 25 ao 34. Mas Ele também falou sobre a importância de construir sobre a rocha, com fundamentos sólidos, o que exige esforço e planejamento. Mateus 7, do 24 ao 27. Confiar em Deus é saber que Ele cuidará de nós, mas também entender que Ele espera que cuidemos bem daquilo que Ele já nos deu. O servo fiel é aquele que trabalha enquanto espera, que administra com fé, que planta com esperança. É a ordem decrescente, do céu até a terra. Deus cuida de você. Você cuida de suas finanças. Cuidando de suas finanças, pode cuidar melhor de sua família. Cuidando melhor de sua família, seus filhos te admirarão e verão você como um bom exemplo a ser seguido. Eles aprenderão e ensinarão aos filhos deles o que aprenderam com você. É um ciclo maravilhoso. Confiar em Deus e fazer sua parte não são caminhos opostos. São as duas pernas de uma caminhada equilibrada. Uma te mantém em pé na fé, a outra te move na ação. A construção de uma reserva de emergência é um ato de fé madura. Você não guarda por medo, mas por sabedoria, não age por ansiedade, mas por propósito. Faça sua parte com excelência e confie com descanso no coração. Deus é fiel para sustentar, multiplicar e abençoar aqueles que agem com fé e responsabilidade. E no momento da necessidade, você terá paz, não apenas porque tem dinheiro guardado, mas porque sabe que viveu com sabedoria e andou com Deus. Sabedoria para hoje, segurança para o amanhã. Construir uma reserva de emergência vai muito além de uma meta financeira. É uma expressão de sabedoria, obediência e maturidade espiritual. É entender que viver pela fé não exclui o planejamento, assim como confiar em Deus não nos exime da responsabilidade de administrar bem o que Ele coloca em nossas mãos. A palavra de Deus nos mostra, repetidas vezes, o valor de viver com prudência, domínio próprio e visão de futuro. Desde o exemplo de José no Egito, que armazenou grãos para os tempos de fome, até os conselhos práticos de Provérbios sobre guardar e evitar o desperdício, o Senhor nos chama a uma vida equilibrada, onde a fé nos guia e a disciplina nos sustenta. Criar uma reserva não é acumular por egoísmo, mas se preparar para servir melhor, viver com mais paz e estar pronto para os dias maus. É como diz Provérbios 6, do 6 ao 8. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Assim como a formiga se prepara no tempo da fartura, somos chamados a usar com sabedoria os tempos bons.
para que, quando os desafios vierem, estejamos firmes, preparados e confiantes, não só em nossa organização, mas na fidelidade do nosso Deus. Lembre-se, tudo que você guardar com propósito hoje, será resposta de oração amanhã. E tudo que você fizer com diligência, será honrado pelo Senhor. Que você viva com propósito. Que você planeje com sabedoria. Que você confie com fé. E que, mesmo diante das crises, encontre paz, não só porque tem uma reserva, mas porque tem um Deus que nunca falha. Que Deus fale ao seu coração através destas palavras, e que você comece o mais rápido possível a construir sua reserva de emergência, porque isso é de Deus. Até o nosso próximo encontro.